pessoal, Dragon Nerd, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos com mais um vídeo de Master Duel. E dessa vez vamos falar, continuando com o tema de fogo, né? Dessa vez eu vou falar de 10 cartas que vale a pena você ter no seu deck de fogo. Então se você está querendo montar um deck de fogo, você tem que ter alguma dessas 10 cartas, né? São cartas super importantes e cartas que você vai ver aí tomar alguma coisa. Caso você queira saber dos decks, o que você vai encontrar no PVP, também fica no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu joinha e bora lá então. Vamos lá, a primeira carta que eu vou começar aqui é com Infernine Nobis, né? Que é o Duredal. Acho que é assim que se fala. Eu tô com a carta na tela. Ela é uma carta mais genérica, a gente usa ela muito no Vanisher, né? Mas como ela funciona? Você linka no monstro, pode ser até um monstro do seu oponente, você pode equipar essa carta. E aí depois você saca um monstro de fogo, de nível 5 ou menos. Então você consegue movimentar, dependendo do deck que você vai usar de fogo, como Vulcânico, até mesmo o Salamarguade. Pode usar essa carta também no Vanisher, pode usar essa carta também no Resgate. Então tem vários decks de fogo que você consegue trazer, porque ele vai sempre trazer um guerreiro de fogo. Pra quem não sabe, o Resgate, os monstros do Resgate são guerreiros, então você pode trazer isso aqui. Então é uma carta mais genérica. Então se você tem um deck de fogo e tem um monstro guerreiro de fogo, como Infernoble, né, que é a carta inicial dessa carta aqui, o deck inicial é Infernoble. Então vale a pena você ter ela no seu deck, é uma carta que vale muito a pena. A partir daqui pra frente, aí a gente vai mexer full fogo. Bom, então galera, a próxima que eu vou falar é da Chama Infernal, né, a Banshell. A Banshell é uma carta muito interessante, ela é uma buscadora, então se você tem um deck consegue fazer um rank 4 muito fácil, ela é bem interessante, porque qual é o efeito dela? Você descarta uma matéria dela e você pega um monstro Pyro do seu deck para a sua mão. Você adiciona ele para a sua mão ou joga ele para o cemitério. Lembrando que são monstros Pyro, então ele é totalmente fogo, né? Não são monstro fogo, são monstro Pyro, que são diferentes. O tipo dele é Pyro. Então essa carta vai ser bastante sendo usada para quem usa o Snake Eye ou até alguns outros decks de Pyro mesmo que a gente tenha aqui no jogo. E o interessante dela também é que você tiver um monstro Pyro, quando essa carta for banida, ela é invocada por invocação especial e com quantas cartas, números banidos de cartas você tem, ela faz vezes 100 um ataque dela. Então, uma carta interessante, uma carta que dá para você brincar. Se você conseguir fazer um rank up de nível 4 com ela, é bem interessante, dá pra você fazer umas jogadas aí, tá usando uma carta. Se você está usando um deck Pyro que usa a engine de Snake Eye, é bem interessante. Por isso que eu deixei ela aqui em nono, porque é uma carta que não é todo deck de fogo que vai usar, mas alguns decks de fogo vão conseguir abusar muito dela. É uma carta legal e é uma carta muito boa e versátil, né? Então vale a pena você ter. Se você tem um deck Pyro, vale a pena, você vai buscar, pode buscar até o mesmo Snake Eye ou até mesmo uma outra engine que te ajude ali com o jogo. Agora outra carta que a gente vai falar é a Rita, né? A Rita, a gente vai ter duas Ritinhas aqui. A Rita é uma carta interessante. Essa carta, a Rita, ela já é mais versátil. Você vai ter que ter ela se você for deck de fogo ou não deck de fogo. O que a Rita faz? Quando a Rita entra fazendo invocação usando um monstro de fogo pelo menos, você pode fazer invocação especial de um monstro de fogo do cemitério do seu oponente para cá. Então, para jogadas de espelho, ela é bem interessante, né? E aí, quando ela cai no cemitério, ela tem o mesmo efeito de adicionar um monstro de fogo de 1500, né? Que ela vai trazer ela mesma do deck, se você tiver ela mesma. Mas o efeito mais principal dela é você escolher um monstro de fogo do oponente e fazer invocação especial. Então, exemplo, você está jogando contra o Snake Eye e você é o Snake Eye ou algum deck de fogo que não seja Snake Eye, você faz a Rita de fogo e a Rita de fogo busca o monstro Snake Eye. Você pode pegar o Flamer, o Poplar, pode pegar qualquer outro fogo que tiver lá, vai ter bastante fogo para você escolher. Então é uma carta bem versátil, uma carta que você vai ver bastante sendo um deck de fogo ou não um deck de fogo. Lembrando que a Ashe é uma carta de fogo, então você pode dar
no sumo da Ashe e fazer ela a partir da Ashe. Como exemplo, que tem vários dos cards que tem fogo lá, passa em volta de fogo também, né? A próxima carta, cara, é o Freixo. O Freixo é uma carta bem interessante. O Freixo e a próxima carta elas são alinhadas, né? Então você já sabe mais ou menos qual é. O Freixo, quando ele entra no campo, né, ele traz uma carta de fogo nível 1. Então, cara, isso abre uma margem muito grande, porque ele não busca a própria engine. Ele busca qualquer carta de fogo. Então você pode trazer o Jato Ciclone, a Kirakura, você pode trazer o Hidrante, você pode trazer o Popular, que é a próxima carta que eu vou falar também. Então, ele traz N jogadas. Então, ela sozinha, ela já faz muita coisa. Só o Freixo sozinha, ela movimenta um deck de fogo muito rápido. Então, decks que tem monstro de nível 1 de fogo, tem que prestar atenção nisso, de fogo, essa carta é extremamente boa, extremamente versátil. No próprio Snake Eye, ela é extremamente forte, né? Porque ela tem efeito de descartar ela mesma, descartar outra carta e fazer invocação especial de outro monstro do arquétipo. Então, é uma carta extremamente forte, extremamente versátil, e ela é uma buscadora de fogo. Então, isso é muito importante em um deck de fogo que você queira usar e usufruir disso, né? A outra carta é o Popular. O Popular, por que eu deixei o Popular aqui? Porque o Popular, ela tem o efeito de entrar com especial quando você invoca ele, né? Então, quando você saca ele, com efeito de monstro. O C-Max não funciona nele, tá? Porque o C-Max é um efeito contínuo. Então, quando ela é sacada, ela voa, ela é buscada e ela cai na sua mão, você pode colocar ela para invocação especial e ela traz uma carta mágica do arquétipo. É uma das cartas que também está nessa lista, que é muito importante, que ela roda em várias coisas. Então, o Popular, ele funciona em N decks também, de fogo, e não tem nem o que falar que ele é uma carta extremamente forte e com um volume de jogo muito interessante. Mas tomem cuidado, o efeito do Popular, de usar a carta e fazer link, fazer equipe com ela, toma cuidado, porque dependendo do deck que você usa, isso não funciona. Por quê? O Popular, ele funciona ou como extender para você, ou como jogadas secundárias. Como assim, Dragon? Exemplo, se você usar o Popular só por causa de volume de jogo, que ele vai entrar como especial, você vai conseguir fazer o Linkuribo, ou você vai fazer outra coisa ali com ele, e você não vai usar o outro efeito dele de fazer a carta do cemitério ou a carta do campo virar uma carta contínua, então você esquece isso. Porque para você usar esse efeito, você tem que ter ou o Flamer no seu deck, ou você tem que ter o Freixo no seu deck, ou você tem que ter a carta de campo. Você tem que ter uma dessas cartas. Por quê? São cartas que vão tirar a carta Link, a carta da magia contínua, vai virar contínua e vai virar alguma coisa interessante no campo. Então tome bastante cuidado na hora de usar o Popular no seu deck. Agora, uma carta que talvez vocês vão ver bastante vai ser a Estátua da Barreira do Inferno. É uma carta que provavelmente vai tomar lista. Se liga, porque assim, nenhum duelista pode invocar invocação especial, exceto o monstro de fogo, né? Mas Dragon, que isso? Nada a ver não. Essa carta é extremamente buscável agora. Com a fogueira, pra quem não sabe, ela traz uma carta de nível 4 ou menos, então ela traz esse bicho tudo. E outra coisa, ele tem que estar no campo. Então, exemplo, você traz a fogueira, você tá com a carta, tá com o Snake Eye, ó, já tô dando a fita pra vocês. Traz ela com o Snake Eye, trouxe ela, tá com a Jabstar, descarta essa carta, e aí no rolê todo você usa o Popular coloca essa carta com magia contínua. Então ela tem que estar no campo. Certo? Ela tem que estar no campo. Ela não precisa estar na zona de monstro, ela tem que estar no campo. E se ela está no campo, nenhum duelista pode fazer invocação especial, exceto monstros de fogo. Então ela dá um lock extremamente bravo. Então, tipo, o cara tem que usar o Explorador da Arpia, ou Tempestade de Relâmpago, para tirar esse cara. Então essa carta é extremamente forte, extremamente versátil, assim, vai ser um versátil entre aspas, mas ela vai ser uma carta que vai irritar muita gente. Então, se você tem o Snake Eye, fica a dica. Coloque essa carta, que é uma carta muito legal.
É interessante porque você pode, como o Snake Eye traz cartas de cemitério, meu, isso vai ser tremendo. Isso vai ser muito, mas muito forte. Não usa 3, não precisa de 3, não precisa de exagero. É igual a barreira de vento, só usa uma, tá bom? Uma cartinha já dá. Então, se você tem deck de fogo, esse é um ótimo lock. Lembrando que ele impede que você faça invocações especiais de fogo, tá, galera? Então toma cuidado. Exemplo, você tá com o Snake Eye, e aí você traz esse bicho pro seu campo, você não consegue fazer Barone, Calibrigado, IP, vai ficar alocado em fogo. Então toma muito cuidado. Essa carta é uma carta a ser usada no final de turno. Você joga ela lá, e aí depois você usa o Poplar joga, e no turno do seu oponente, você coloca ela. Toma muito cuidado. Ela é igual a princesa, só que a princesa a gente consegue arrancar ela. Então, bastante cuidado nessa carta. A Estátua da Barreira do Inferno vai ser uma grande carta que vocês vão ver bastante aí no Master Duel, na Ranked. Fala aí nos comentários se você já tá tomando esse lock. Eu já fiz esse lock algumas vezes. A próxima carta que eu falo aqui é o Despojo do Pecado Original, que é uma carta interessante. É uma carta que a gente vai ter que usar Jab Stars aqui, ou até mesmo Poplar, que o Poplar traz ela. O que ela vai fazer? Você envia uma carta para o cemitério, uma carta, né? E aí você faz invocação especial de um monstro nível 1. Então aqui, cartas como o Resgate ou até o Snake Eye vão usufruir bastante disso aqui. Lembrando que é nível 1 de monstro de fogo, tá bom? Então você pode trazer, até mesmo pode trazer o Jato Ciclone aqui, pode trazer o Hidrante, ou o Poplar, ou alguma carta Snake Eye. Então é uma carta bem interessante e muito legal, que vale a pena você ter no seu deck. Se você quer saber mais profundo sobre essa carta, eu convido você a ver a decklist do Olhos de Cobra, porque aí você vai entender mais ou menos como ela funciona, porque ela tem efeitos de ser banida, e aí trazer uma carta, sacar outra, ela tem outros efeitos, mas eu foquei aqui para vocês o efeito mais básico dela, né, que é você descartar uma carta do campo, e aí você faz uma invocação especial de um monstro nível 1 de fogo. É uma carta super interessante para dar uma rodada no seu deck, caso você tenha um monstro de nível 1 de fogo, que provavelmente você vai ter o Freixo pelo menos. A maioria dos decks de fogo vai usar o Freixo, ou o Poplar. Outra carta é a Rita de novo. Eu falei pra vocês que ia ter a Rita. A Rita, galera, é uma carta muito interessante para decks de fogo. O que ela faz? Você pode descartar ela, mais um monstro de fogo, e aí você adiciona um monstro de fogo do seu deck para sua mão menor que o ataque dela, né? Então, tipo, a maioria dos decks, a maioria das cartas faz isso. Até mesmo a estátua você consegue buscar, que se eu não me engano, a estátua, ela tem 1000 de ataque, né? Então a Rita, ela é uma carta que vai fazer uns estragos. Eu ainda não consegui, eu tenho 2 cópias da Rita, eu não consegui ainda encaixar ela no Snake Eye, porque assim, o Snake Eye meu tá muito bem fechadinho ali, mas é uma carta que acelera bastante. Ela funciona muito bem com resgate, ela funciona bem com Salamar Grande, com Infernobro, Vulcânico, com N decks de fogo. Ela funciona muito bem mesmo. Então uma carta interessante, uma carta bem legal, e é uma carta que vale a pena você ter no seu deck de fogo, que ela vai acelerar demais. Por exemplo, você tem alguma carta que precisa ser ativada, algum efeito para ontem, então você vai ativar ela, né, para se descarte, alguma coisa desse tipo. Por exemplo, o resgate, você vai sempre querer que ou aquele bichinho que invoca cartas mágicas, ou o monstro que invoca monstro no cemitério, porque você vai conseguir fazer jogadas e tudo, mas você vai conseguir banir para entrar o maiorzão, e aqui você pode buscar até mesmo hidrante com essa carta. Então tem N jogados para você buscar hidrante, tá? É muito, mas muito interessante, bem legal a Rita. Então se você tem interesse de ter a Rita, ela cabe na maioria dos decks de fogo, você vai ver ela, até mesmo no Snake Eye. Só não consegui ainda encaixar ela no Snake Eye, consegui 2 cópias dela jogando no banner mesmo, mas eu não
conseguir encaixar ela no Neki-Eye, mas eu vou tentar encaixar ela no Solar Grade. Eu acho que o Solar Grade vai ser mais fácil. E para finalizar, a melhor carta de fogo que todo deck de fogo vai ter, vai ser a fogueira. Interessante, porque é um deck de fogo que é elemento água. É interessante, Mas então, vamos lá. O deck, o que essa carta faz? Ela adiciona no fogo um tipo Pyro de nível 4 ou menos do seu deck à sua mão. Então ela vai fazer uma rodada imensa aí de vários decks. Então você vai conseguir fazer umas jogadas interessantes. Ela vai ficar muito mais forte, eu acho que quando o Fire King chegar. Quando o Fire King chegar no jogo, toda a montagem, todos os suportes, todas as coisas do Fire King chegar, essa carta vai ser extremamente abusiva com o Fire King. Ela é uma carta que vai ser buscável com o TTT falso, O TTT falso vai conseguir trazer ela de uma maneira fácil. Então, se você quiser usar o TTT falso, talvez seja importante você usar. Mas na fogueira, 3 cópias para decks de fogo que usam Pyro. A maioria dos decks de fogo tem um Pyrozinho ali. Então, vários decks você vai conseguir buscar fazer esse seu jogo rodar. Mas o deck atual que vai abusar de nível astronômico dessa carta é o Snake-Eye, que é o olho de cobra, tá? Deixa aí nos comentários, galera, se alguma dessas cartas você tá usando no seu deck, tem um deck de fogo ou não deck de fogo. Deixa nos comentários se também eu esqueci de alguma carta, tem alguma carta de fogo ou Pyro que ela movimenta essa engine. Deixa nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo, galera. Fui!